Olá, eu me chamo Nadiene. Eu sou uma pessoa de cor parda. Estou vestida em um macacão de cor vermelha, com flores amareladas. Tenho cabelo liso, de cor preta, e ao meu fundo ele está desfocado. Então, hoje eu lhe falar, né, um pouquinho sobre a importância da linguagem nos processos superiores e na construção dos conceitos científicos. Eu sou professora afetiva pela Prefeitura de Itapecuru-Mirim e atualmente eu estou cursando o curso de aperfeiçoamento em Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, pela UFMA. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês uma breve reflexão sobre um tema que ele é essencial para a prática pedagógica, que é a importância da linguagem, né, na construção dos processos psicológicos superiores e na formação dos conceitos científicos. Esse conteúdo ele tem base nas discussões do módulo 2 e na teoria de Vygotsky, que é um dos grandes nomes da psicologia da educação, né? O desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento humano. Sobre a linguagem, né, e o seu desenvolvimento, para começar, a gente precisa entender que, segundo Vygotsky, o desenvolvimento humano ele acontece a partir dessa interação social. E é exatamente nesse ponto que a linguagem entra como peça-chave. Não é apenas um meio de comunicação, mas ela é uma ferramenta de mediação entre o sujeito e o conhecimento, ou seja, é por meio da linguagem que o indivíduo ele organiza seu pensamento, compreende o mundo e constrói conceitos cada vez mais elaborados. A introdução, ela ressalta sobre essa visão geral de relação entre linguagem e os processos psicológico e ciência, né? Teoria de Vygotsky, o papel da linguagem no desenvolvimento cognitivo, o impacto na cognição, como linguagem molda a memória e percepção, a linguagem científica, ela dá palavra ao conceito científico, e a conclusão, ela fala sobre as principais aprendizagens e o futuro da pesquisa. As raízes linguísticas do pensamento humano, a visão do nosso Vygotsky, né? Foram textos maravilhosos que a gente tem na plataforma do CAPES, né, da UFMA, e está sendo muito valioso esse curso. E para a gente entender mais sobre o filósofo, né, Vygotsky, cientista que era. Para Vygotsky, a linguagem não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas o principal meio pelo qual as funções mentais superiores se desenvolvem. A interação social, o uso de signos linguísticos, transformam o pensamento e a percepção, levando-os aos níveis mais complexos e abstratos. A linguagem como ferramenta psicológica, o desenvolvimento do pensamento conceitual, a internalização da fala egocêntrica. Vygotsky ele chama atenção para os processos psicológicos superiores, como a atenção voluntária, a memória lógica, o raciocínio, o planejamento, que só se desenvolvem plenamente com a mediação da linguagem, né? Diferente de habilidades mais básicas, que são naturais. Ele se constrói na convivência com o outro, principalmente nas interações com o adulto e colegas, dentro e fora da sala de aula. Como a linguagem modela a memória, percepção e resolução dos problemas. Na memória, percepção e a resolução de problemas, a linguagem organiza e codifica, né, as informações, facilitando a recuperação de memórias mais complexas e duradouras. A percepção, palavras e categorias linguísticas direcionam nossa atenção e influenciam como interpretamos o mundo ao nosso redor. A resolução de problemas, o pensamento verbal permite a formulação de estratégia, a análise da percepção e a comunicação de soluções, otimizando essa resolução de problema. O papel da linguagem na fala, pensamento na sala de aula, percebemos como a linguagem está presente em tudo, né? Na fala do professor, nas perguntas dos alunos, nas rodas de conversas, nas conversas em grupo, nos momentos de leitura, nas produções de leitura. Então, cada momento de interação é uma oportunidade de fazer esse desenvolvimento cognitivo realmente acontecer. Da palavra ao conceito, a construção da nomenclatura científica. A linguagem é o alicerce sobre a qual a ciência é construída, fornecendo a precisão e a clareza necessária para a comunicação e o avanço do conhecimento.
Terminologia padronizada, o que é? Ela permite que cientistas de diferentes partes do mundo compreendam os mesmos conceitos sem ambiguidade. A definição rigorosa ajuda a delimitar fenômenos classificados, objetos de estudo e desenvolver teorias coesas, né? E a conclusão de novas ideias, a criação de novos conceitos e conceitos é essencial para a inovação e o avanço da pesquisa. Quando explicamos um conteúdo, propomos uma pergunta desafiadora, ou mesmo quando escutamos com atenção, estamos ajudando os nossos alunos a formar novos conceitos e a refletir de forma mais complexa. É por isso que a forma como comunicamos, como a gente se comunica em sala de aula, importa e muito, né? É pela linguagem que o aluno vai, aos poucos, deixando de não apenas repetir informações, para realmente compreender, refletir e aplicar o aprender, né? Aquilo que aprendeu em sala de aula. Estudos de caso, a linguagem em ação na descoberta científica. Aí vem falando sobre a genética, a física quântica, a astronomia. A linguagem, na genética, ela permite a descrição de genes e mutações, né? Essa compreensão desse desenvolvimento, né? Humano, linguístico. A física quântica é a criação de uma nova linguagem matemática e conceituada, foi crucial para descrever fenômenos subatômicos, antes incompreensíveis. Astronomia, termo como buraco negro ou matéria escura, permitiram a formulação de hipóteses e a investigação de conceitos complexos. Algumas situações que na nossa prática docente, né, na minha vivência como professora, eu já vi de perto como a linguagem transforma. Lembro de um aluno que ele tinha dificuldade para se concentrar, né? Mas que ele adorava contar histórias. Através das conversas e da escuta ativa, consegui identificar uma forma de ensinar que fazia sentido para ele. Né? Ao trabalhar com narrativas, rodas de conversa, percebi que sua atenção e sua participação, elas aumentaram, então tinha interesse. E ele começou a se envolver mais com os conteúdos. Por exemplo, são os momentos em que, ao invés de dar a resposta pronta, eu lanço uma pergunta. E deixo que os próprios alunos, eles construam junto o conhecimento, né? Que a gente construa. Essa troca desenvolve pensamento crítico e autonomia. E, claro, o uso da língua oral e escrita são com mais consciência, né? Desafios e reflexões, ambiguidade e evolução dos termos. Os limites da minha linguagem são os limites do mundo. Uma frase dita por Ludwig Wittgenstein. A ambiguidade de termos pode levar a mal-entendidos e atrasar o processo científico. Né? A ciência exige essa constante revisão e adaptação da linguagem, com a criação de novos termos e essa redefinição dos antigos. A comunicação científica ela é essencial para evitar desinformações e promover a literacia científica. E a linguagem mente e futuro, principais conclusões e próximos passos. Então, nas conclusões, a linguagem é intrínseca à cognição humana e vital para o avanço de todas as áreas do conhecimento científico. Para finalizar, eu reforço que a linguagem ela é muito mais do que um conteúdo escolar. Ela é uma ferramenta poderosa do desenvolvimento humano. Que para entender isso, nós, educadores, passamos a valorizar mais as interações, as conversas, os debates e as diferentes formas de expressão dentro da sala de aula. Ao invés de ficar só em livros, só em slides, só naquela parte, né, burocrática da escola, que a gente possa vir ver, né, que a gente possa ter esse contato. Porque essa interação e essa troca é de suma importância para que realmente aconteça essa interação e realmente aconteça esse desenvolvimento linguístico. Nosso papel é criar exatamente espaços em que a linguagem que ela circule com sentido, né? E que os alunos sejam convidados a pensar, a se expressar, a dialogar. Então, quanto mais atividades e recursos pedagógicos utilizarmos para que ele desenvolvam e instiguem ele a dialogar e se expressar, melhor. Então, os próximos passos é continuar a explorar, né?
essa interseção entre neurociências, linguística e educação para otimizar o aprendizagem e a descoberta. Agradeço por acompanhar essa reflexão e que esse vídeo contribua para as nossas práticas, nossos estudos, assim como contribui para o meu próprio aprendizado, né? Está sendo maravilhoso. Agradeço de coração. Obrigada, um forte abraço.